Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de convidá-los a um momento de profunda conexão com o Espírito Santo, numa oração especial de cura e paz. Em meio aos dias difíceis, onde tantas vozes disputam nossa atenção e o coração se sente cansado, encontramos no silêncio da fé um lugar seguro para repousar a alma. Essa oração é um convite para que juntos possamos entregar nossas dores, nossas angústias e também nossa gratidão àquele que tudo conhece e tudo pode transformar. O Espírito Santo é o Consolador prometido, a presença viva de Deus entre nós, que toca nosso interior e nos restaura com amor infinito. Hoje, ao unirmos nossas vozes em oração, abrimos espaço para que a cura aconteça, não apenas no corpo, mas também na mente, no coração e no espírito. Não importa onde você esteja ou o que esteja enfrentando, Deus está presente aí com você neste exato momento. A oração é ponte, é caminho, é resposta. E quando oramos juntos em comunhão, o céu se abre sobre nós com misericórdia e esperança. Permita-se viver este instante com fé, acolhendo cada palavra como semente de paz lançada em terra fértil. Escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo, para que possamos sentir a força dessa corrente de fé que nos une mesmo à distância. Aproveite e compartilhe a quem você dedica esta oração, seja por alguém que precisa de cura, de consolo ou de paz no coração. Deixe também seus pedidos de oração e sugestões de novos temas, para que juntos possamos continuar crescendo espiritualmente dia após dia nesta comunidade de fé e esperança. Se esta oração tocar seu coração, apoie nosso canal se tornando membro. Isso nos ajuda a continuar espalhando mensagens de fé. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para receber todas as notificações. Sua presença aqui é uma bênção e sua participação fortalece esta missão. Oremos. Ó Deus de amor eterno, neste instante sagrado, nos colocamos diante de Ti com os corações abertos, sedentos pela Tua paz, que acalma todas as tempestades interiores. Não queremos apenas palavras lançadas ao vento, mas um clamor sincero que brota das profundezas do nosso ser, desejando tocar Teu coração com fé viva. Somos frágeis diante das dores e inquietações da vida, mas sabemos que Tu és o refúgio seguro, o abrigo nas horas mais difíceis. A Ti entregamos nossas angústias escondidas, as batalhas silenciosas e os medos que não ousamos confessar nem a nós mesmos. Ó Santo Espírito, vem preencher os vazios deixados pela solidão, pelas perdas, pelos sonhos adiados que pesam sobre nossa alma. Derrama sobre nós a Tua paz, aquela que excede todo o entendimento e renova até o que parecia perdido. Ó Senhor da vida, Te clamamos com humildade, pois reconhecemos que sem Ti nada somos. Tu conheces cada lágrima que cai no silêncio da madrugada, cada pensamento ansioso que invade nossas mentes. Sabemos que a paz verdadeira não se compra nem se fabrica com nossas próprias forças, ela é fruto da Tua presença em nós. Por isso nos rendemos ao Teu toque suave, que acalma, que ensina, que transforma. Espírito Santo, visita agora os corações atribulados, levando o bálsamo que só Tu podes oferecer. Concede-nos serenidade, mesmo em meio às incertezas, pois quando o Teu sopro passa, tudo encontra um novo sentido. Seja a Tua luz a guiar nossos passos, mesmo quando o caminho parece encoberto pelas sombras do medo. Senhor, nosso guia fiel, fortalece aqueles que estão cansados de lutar sozinhos contra dores invisíveis. Tu vês o que ninguém vê, Tu ouves o que os lábios não conseguem dizer. A paz que pedimos não é ausência de problemas, mas a certeza da Tua companhia em cada detalhe da caminhada. Ó Espírito de verdade, sopra nos lares onde reina a discórdia, onde o silêncio se tornou muralha e os vínculos se desgastaram com o tempo.
Que teu toque leve desça sobre as famílias, curando feridas emocionais, reconstruindo afetos, restaurando a harmonia. Conduz cada um de nós à mansidão do teu coração, onde encontramos consolo, direção e descanso para a alma aflita. Ó Santo Consolador, entra nas profundezas do nosso íntimo e arranca toda raiz de inquietação. Renova os pensamentos daqueles que não conseguem mais dormir em paz, que carregam sobre si o peso das incertezas e da culpa. Tu és aquele que fala na quietude do coração, que nos visita no silêncio e nos envolve com ternura. Transforma a dor em força, a tristeza em esperança, a ansiedade em entrega. Que cada respiração agora seja como uma oração viva, uma entrega total à tua vontade. Ensina-nos a confiar em ti, mesmo quando não entendemos os teus caminhos. Dá-nos a leveza de quem caminha na fé, mesmo entre lágrimas, sabendo que tu estás no controle de todas as coisas. Ó Espírito de luz, nos envolva com tua presença suave e firme. Afasta de nós o espírito de confusão, de divisão, de perturbação interior. Faz com que sejamos instrumentos da tua paz também, levando consolo aos que estão ao nosso redor. Transforma o nosso olhar para que vejamos com compaixão e o nosso coração para que amemos com profundidade. Que as palavras que saem de nossa boca edifiquem, curem e encorajem. Tu és a fonte que jamais se esgota, e em ti encontramos a quietude que tanto ansiamos. Livra-nos do barulho que nos distrai da tua voz e leva-nos para águas tranquilas, onde podemos ouvir-te com clareza. Senhor, Deus de ternura, olha para aqueles que vivem oprimidos por pensamentos pesados, por sentimentos que esmagam o peito. Vem, Espírito da paz, e assenta-te entre nós como um vento suave que dissipa as nuvens da confusão. Dá-nos discernimento para não alimentar a inquietação com nossas próprias mãos. Que aprendamos a silenciar o coração para ouvir o que verdadeiramente importa. Que a tua paz não seja apenas sentida, mas também vivida e transmitida. Que ela seja raiz em nossas decisões, âncora nas horas incertas, horizonte quando tudo parecer fechado. Só em ti, ó Senhor, encontramos descanso verdadeiro. Ó Santo de Israel, toca agora os corações cheios de dor, que anseiam por uma palavra tua. Que a paz que vem do alto penetre onde nenhum remédio alcança, onde nenhuma explicação humana consegue confortar. Vem, Espírito Santo, inundar a alma de quem clama em desespero, que se ajoelha em pranto esperando um sinal de esperança. Que cada batida do coração seja um lembrete da tua fidelidade. Mesmo quando tudo parece em silêncio, sabemos que tu estás agindo em nosso favor. Tu és o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ensina-nos a descansar não por desistência, mas por confiança plena na tua ação. Ó Redentor fiel, alivia os fardos daqueles que já não têm forças para pedir, que apenas sussurram em pensamentos a tua ajuda. Que a tua paz venha como um manto sobre os ombros cansados, trazendo o alívio que nenhuma palavra pode oferecer. Entra nas casas onde reina o medo, onde cada novo dia é uma batalha. Que o teu espírito seja escudo e abrigo. Tu não nos deixas sozinhos, mesmo quando tudo em volta parece ruir. Tua presença é como coluna firme em meio ao terremoto. Sustenta-nos, Senhor, com a tua mão invisível, mas poderosa, que age além do que vemos e sentimos. Ó Deus eterno, visita os que vivem em meio a conflitos interiores, dilacerados por dúvidas e decisões difíceis. Que tua paz seja a voz mais forte que a confusão, que teu amor seja bússola em meio ao caos. Que o coração se acalme diante da certeza de que tu estás conosco. Espírito da verdade, lança fora todo espírito de medo e de desespero. Que em ti a alma encontre repouso e clareza. Que cada suspiro se transforme em confiança e cada incerteza em oportunidade de entrega. Leva-nos à serenidade de quem sabe que a última palavra é sempre tua.
Ó Senhor glorioso, traz reconciliação onde há distância, compreensão onde há desencontro. Que a paz seja mais que desejo, que se torne realidade em nossos relacionamentos, em nossa maneira de falar, de agir e de ouvir. Espírito de harmonia, restaura vínculos, cura memórias dolorosas, renova laços que o tempo e a mágoa tentaram apagar. Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. Que sejamos canais dessa renovação também, levando paz onde há guerra, esperança onde há cinzas, fé onde há desânimo. Habita em nós, ó Senhor, e faz de nossa vida reflexo da Tua paz. Ó Deus de misericórdia, Tu que vês além das aparências, contempla agora os corações que clamam por equilíbrio e serenidade. Vem como sopro manso sobre os pensamentos agitados, como brisa leve que acalma as águas revoltas da alma. Entra nas mentes carregadas de preocupações, onde o futuro parece incerto e as forças parecem falhar. Renova a esperança de quem já não sabe por onde recomeçar. Dá direção aos passos hesitantes, clareia as decisões que estão envoltas em neblina. Concede-nos sabedoria para entender que a paz não vem de fora, mas brota quando nos deixamos guiar por Ti. Que nossos pensamentos estejam alinhados à Tua vontade e que o Teu Espírito nos ensine a descansar mesmo em meio à espera. Ó Espírito de santidade, derrama Teu consolo sobre os que se sentem incompreendidos, rejeitados, esquecidos. Tu conheces o silêncio doloroso daqueles que carregam fardos sozinhos, tentando manter a fé em meio à luta diária. Que Tua presença envolva cada um agora, como um abraço invisível que aquece e conforta. Não permitas que o desânimo tome conta, nem que a frustração apague a chama da esperança. Concede-nos paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Tu permaneces conosco. Ensina-nos a confiar em Teus tempos, mesmo quando tudo parece atrasado ou fora de ordem. Tua fidelidade é escudo que protege e promessa que nunca falha. Ó Senhor da compaixão, ouve os que clamam por restauração interior, por cura das emoções despedaçadas. Que a paz invada os recantos da alma onde moram mágoas antigas, traumas não curados, feridas abertas. Passa com Teu toque suave sobre os corações endurecidos pela dor e ressuscita a sensibilidade para amar de novo, para confiar outra vez. Liberta de toda a prisão emocional que impede a leveza de viver. Que cada lágrima represada encontre liberdade para cair, sabendo que não será em vão, pois Tu recolhes todas elas. Dá-nos coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado e paz para aceitar o que ainda não pode ser mudado. Ó Deus que vê o oculto, entra nos pensamentos daqueles que se perdem em conflitos internos, que travam batalhas invisíveis com a ansiedade, o medo e a dúvida. Que a Tua paz silencie as vozes que acusam, que confundem, que desanimam. Ensina-nos a discernir a Tua voz, entre tantas outras, para que sigamos firmes mesmo quando o caminho se estreita. Que possamos olhar para dentro com misericórdia, com a mesma compaixão que Tu tens por nós. Restaura nossa identidade, ó Senhor, para que nos vejamos como Tu nos vês, amados, escolhidos, protegidos. Concede-nos um espírito estável, firme, sustentado pela Tua presença constante. Ó Espírito vivificador, sopra vida sobre os corações desanimados, que já não sentem alegria nas pequenas coisas. Traz de volta o brilho aos olhos que se apagaram pelas lutas do dia a dia. Renova os sentimentos endurecidos pela rotina e pelo peso das responsabilidades. Que a paz seja sentida nos gestos simples, nos momentos comuns, nos encontros diários. Que ela seja como o rio que corre tranquilo, ainda que por caminhos estreitos. Ensina-nos a viver com gratidão, mesmo quando os ventos são contrários. Fortalece nossa fé para que ela não dependa das respostas que esperamos, mas da certeza de que Tu estás conosco, mesmo no silêncio.
Ó Senhor poderoso, derrama a tua paz sobre aqueles que vivem sob pressões constantes, cercados de exigências, cobranças e prazos. Que a alma encontre refúgio em ti, descanso que não pode ser medido pelo relógio, mas vivido na confiança do teu cuidado. Liberta do peso do perfeccionismo, da busca incessante por controle, da necessidade de aprovação. Ensina-nos a depender de ti em cada detalhe, a colocar nas tuas mãos o que está além das nossas forças. Que possamos encontrar paz em meio ao movimento, serenidade mesmo quando tudo ao redor parece acelerado. Tu és o equilíbrio em meio ao caos, o alento no meio da correria. Ó Espírito Eterno, traz calma aos que estão rodeados por ambientes de conflito, onde a paz parece ter se ausentado. Entra nos lares marcados por palavras duras, por olhares frios, por silêncios que gritam. Que a tua presença transforme a atmosfera, que as conversas sejam restauradas, os laços refeitos, a confiança reconstruída. Que cada espaço da casa seja tocado pela tua paz, desde o quarto até a mesa de refeição. Ensina-nos a perdoar de verdade, não por obrigação, mas por libertação. Que possamos ser instrumentos de reconciliação, que nossas atitudes plantem a semente da harmonia e que a colheita venha como fruto do teu Espírito agindo entre nós. Ó Deus que restaura, olha para aqueles que sofrem com perdas recentes, que tentam encontrar sentido em meio à ausência de quem amam. Tu conheces a dor de quem precisa seguir em frente com o coração em pedaços. Que a paz seja bálsamo sobre essa saudade, consolo sobre as memórias, esperança sobre o luto. Que a presença do teu Espírito seja mais real que a dor, mais forte que a saudade, mais constante que a ausência. Sustenta os que estão de luto com tua mão invisível. Renova neles a certeza de que a vida continua sob o teu cuidado. Tu és o Deus que enxuga lágrimas com mãos eternas, que acolhe com amor os corações quebrados. Ó Espírito Consolador, entra na rotina cansativa de quem já não vê sentido nos dias, que acorda apenas por obrigação, sem motivação. Renova a alegria de viver, reacende os propósitos esquecidos, restaura o vigor da alma. Que cada amanhecer seja visto como nova chance de recomeçar, e cada noite como prova da tua fidelidade. Ensina-nos a enxergar beleza no comum, milagres no ordinário, esperança no cotidiano. Tu és aquele que faz novas todas as coisas, até mesmo quando tudo parece igual. Dá-nos olhos para ver além do cansaço e coração para sentir além da fadiga. Que a paz seja força para continuar. Ó Senhor da Glória, guia os que estão à beira de decisões importantes, aqueles que carregam o peso da escolha e o medo de errar. Que tua paz seja sinal de confirmação, tranquilidade em meio à dúvida, clareza no meio da confusão. Tu és o Deus que abre portas e também o que fecha, que fala com sabedoria e conduz com precisão. Ensina-nos a esperar pela tua direção, sem ansiedade, sem precipitação. Que o teu Espírito seja conselheiro fiel, amigo presente, voz mansa e segura. Livra-nos dos atalhos perigosos, conduz nossos passos firmes pelo caminho da verdade, onde há paz, mesmo antes da resposta final. Ó Deus de infinita bondade, olha com compaixão para os corações feridos pelas decepções, pelos relacionamentos quebrados, pelas palavras que marcaram com dor. Sabemos que tu és aquele que sara o interior, que entende a dor que não se vê e oferece cura para o que parece incurável. Concede-nos a paz, que restaura a confiança, que remove os traumas e traz leveza ao amar novamente. Que cada lembrança dolorosa seja tocada pela tua mão poderosa e redentora. Tu és especialista em recomeços, em reconstruir ruínas, em dar beleza ao que foi partido. Que a alma machucada encontre consolo e força para perdoar, seguir e viver com o coração renovado. Ó Espírito Santo, visita os que perderam a fé na própria caminhada, que se sentem distantes de ti e acreditam que não há mais como voltar.
Tu nunca rejeitas quem te busca, mesmo com passos tímidos ou olhos cheios de culpa. Que a paz envolva esses corações e os leve ao arrependimento sincero, não por medo, mas por amor. Que o teu toque devolva o brilho da fé, que renasça a esperança, que floresça o desejo de recomeçar. Tu és Deus de segundas chances, de braços sempre abertos, de misericórdia inesgotável. Faz renascer a chama que o vento da dúvida tentou apagar e guia essas vidas de volta ao teu altar com paz e entrega verdadeira. Ó Senhor que tudo vê, entra na vida daqueles que estão sobrecarregados pelas finanças, pelas contas que não fecham, pela escassez que gera angústia. Que a tua paz governe mesmo onde há falta, mesmo quando o pão parece pouco e os recursos não são suficientes. Tu és o Deus da provisão, que alimenta os pássaros e veste os lírios, quanto mais a nós, teus filhos. Que o desespero dê lugar à confiança, que a ansiedade ceda espaço à fé, que a espera se transforme em adoração. Ensina-nos a sermos gratos com o pouco, generosos mesmo na dificuldade, crendo que tudo vem de ti. Multiplica, Senhor, conforme tua vontade, mas sobretudo derrama tua paz, que acalma o coração inquieto. Ó Espírito da verdade, ilumina os pensamentos daqueles que vivem em confusão espiritual, que foram feridos por má compreensões ou experiências negativas com a fé. Que a tua paz revele o teu amor de forma pura, sem peso, sem medo, sem distorções. Traz clareza onde há dúvidas, leveza onde há religiosidade, verdade onde há engano. Que a fé não seja um fardo, mas um descanso em ti. Restaura a comunhão quebrada, refaz os caminhos tortos, devolve o desejo de te buscar com liberdade e verdade. Tu não és um Deus distante ou inacessível, és Pai amoroso, que se deixa encontrar por aqueles que o buscam com sinceridade. Ó Deus que sustenta, fortalece os que cuidam dos outros, mas se esquecem de cuidar de si. Aqueles que se doam constantemente, que sustentam famílias, que carregam responsabilidades e escondem o cansaço para não preocupar. Traz paz ao coração do cuidador, força renovada para quem está sempre se doando, colo para quem precisa ser acolhido também. Que eles sintam teu cuidado, que saibam que tu vês cada esforço silencioso, cada renúncia, cada lágrima não revelada. Que a tua presença os envolva agora como descanso real, que o teu espírito os revigore e que saibam que não estão sozinhos na jornada. Ó Senhor soberano, entra nos hospitais, nas UTIs, nos quartos onde vidas estão fragilizadas pela enfermidade. Que a tua paz esteja sobre os doentes, sobre os que aguardam diagnósticos, sobre os que lutam pela vida. Que cada respiração seja sustentada por ti, que cada batida do coração seja fortalecida por tua graça. Tu és o médico dos médicos, o Deus que ainda cura, que ainda visita com poder. Mas mesmo quando a cura não vem como esperamos, que a paz inunde os corações com consolo e esperança eterna. Que os profissionais de saúde sejam instrumentos nas tuas mãos e que cada ambiente seja preenchido com a tua presença. Ó Espírito da paz, caminha com os que enfrentam batalhas jurídicas, processos, sentenças, injustiças que os consomem em silêncio. Que a tua justiça reine, que a verdade prevaleça e que a paz guarde o coração dos envolvidos. Tu és justo juiz e nenhum detalhe te escapa. Tira o medo do desconhecido, a angústia da espera, o peso da incerteza. Que os envolvidos sintam segurança não nos homens, mas em ti. Que a justiça aconteça conforme tua soberania e que o teu povo saiba descansar mesmo em meio aos tribunais. Ensina-nos a confiar na tua defesa, pois tu pelejas por nós com sabedoria e amor. Ó Deus de paz abundante, olha para os jovens que se perdem em caminhos escuros, em escolhas que os afastam de ti. Que a tua paz invada os ambientes onde eles estão, as escolas, os quartos, as amizades, os pensamentos. Que os filhos retornem ao teu caminho.
Que os sonhos não sejam destruídos pelas distrações do mundo. Dá discernimento aos pais, paciência, sabedoria e fé para continuar intercedendo. Que o teu Espírito visite cada jovem, abrindo os olhos, tocando o coração e mostrando o teu amor de forma irresistível. Tu és o Deus que chama pelo nome e que não desiste de nenhum dos teus filhos. Ó Senhor que nos guia, caminha com os que estão diante de mudanças grandes, transições, decisões que alteram rotas. Que a paz seja a confirmação do teu querer. Tira o medo de arriscar, a dúvida do que deixar para trás, a ansiedade sobre o que está por vir. Ensina a escutar a tua voz, acima de todas as outras. Tu és aquele que abre caminhos no deserto e rios em terra seca. Que cada escolha seja feita com sabedoria, cada passo dado com segurança no teu cuidado. Que o novo não seja assustador, mas vivido com fé e entrega, pois tu já estás no futuro que tanto tememos. Ó Espírito que transforma, visita os corações frios, os que já não sentem mais nada, que se tornaram indiferentes à fé, às pessoas, a si mesmos. Que a paz seja como brasa que reacende o calor da alma. Que o amor volte a pulsar, que a empatia retorne, que o olhar volte a enxergar o outro com ternura. Tira a dureza, o orgulho, a indiferença. Que o teu toque penetre os corações de pedra e os transforme em corações sensíveis. Ensina-nos a sentir de novo, a amar de novo, a viver com propósito. Tu não desistes de nenhum de nós, e mesmo quando paramos, tu continuas a trabalhar em silêncio. Que essa paz seja o reinício de uma nova história. Ó Deus das alturas, contempla aqueles que vivem cercados de ruídos, pressões sociais e cobranças que drenam a energia e perturbam o espírito. Que a tua paz desça como um véu sobre os ouvidos cansados, sobre as mentes sobrecarregadas, sobre os corações que não encontram mais descanso nem em si mesmos. Faz calar o barulho das comparações, das exigências externas, dos padrões inalcançáveis. Ensina-nos a olhar para nós com a mesma misericórdia com que tu nos olhas e a buscar a tua verdade acima de qualquer opinião. Que a paz seja refúgio seguro, lugar onde nos reconhecemos como teus, amados e suficientes em ti. Dá-nos leveza para sermos quem somos segundo o teu propósito. Ó Espírito de amor, visita os que vivem em constantes guerras internas, entre o que são e o que esperam ser, entre o que sentem e o que acreditam que deveriam sentir. Traz paz aos corações divididos, que lutam contra si mesmos, que tentam conciliar o passado com o presente. Que o teu consolo envolva os que se cobram demais, os que vivem com arrependimentos não resolvidos, os que se veem presos a histórias mal curadas. Tu és o Deus que reconcilia todas as partes, que une o fragmentado, que pacifica a alma com o toque de tua graça. Que a alma encontre descanso em aceitar o processo, confiando que tu estás trabalhando em cada detalhe. Ó Senhor eterno, inclina teus ouvidos aos que perderam a esperança na humanidade, que se sentem sozinhos num mundo cada vez mais frio, duro e indiferente. Tua paz é presença constante, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Dá-nos a capacidade de crer no bem novamente, de amar sem medo, de perdoar com coragem. Que a luz da tua presença aqueça os lugares internos onde o gelo da desilusão se instalou. Restaura a confiança nas pessoas, nas possibilidades, nas novas oportunidades. Ensina-nos a ver com teus olhos e a caminhar com teu coração, espalhando a paz que tanto desejamos encontrar. Ó Espírito do Deus vivo, visita os que sofrem em silêncio com a ausência de propósito, que não conseguem enxergar sentido em suas jornadas. Que a paz brote onde hoje só há vazio, que o teu sopro reacenda o desejo de viver com intenção. Mostra o valor de cada passo, mesmo o menor, e revela que nada está perdido quando andamos contigo. Que a vida não seja uma sequência de dias repetidos, mas um caminho com significado, guiado pela tua mão.
Tira a sensação de inutilidade e substitui por identidade e missão. Que cada manhã seja uma chance de começar de novo, com paz e direção clara. Ó Deus de promessas eternas, vem ao encontro dos que esperam há muito tempo por algo que ainda não chegou. Aqueles que lutam contra a impaciência, que questionam, que choram em silêncio por respostas que não vêm. A paz é o que nos sustenta no tempo da espera, é ela que nos impede de desistir no meio do caminho. Renova a esperança nos que sentem que o tempo passou e nada mudou. Tu não te atrasas, ó Senhor, tu preparas. Ensina-nos a confiar no teu tempo, mesmo quando nossos olhos não veem. Que a paz seja companheira fiel nos dias cinzentos, lembrando-nos que o teu agir é perfeito. Ó Espírito de plenitude, visita os que se sentem insuficientes, que olham para si e veem apenas falhas, que vivem tentando se provar o tempo todo. Que a paz venha como verdade libertadora, como certeza de que em ti somos completos. Ensina-nos a parar de buscar aceitação em lugares errados, a cessar a corrida pela aprovação dos homens. Que possamos viver debaixo da tua graça, conscientes de que já somos amados, já somos filhos, já temos valor. Que essa certeza silencie as vozes internas que nos diminuem e nos encha de coragem para viver com autenticidade, guiados pelo teu Espírito. Ó Senhor de todas as coisas, alcança agora os que vivem sobre o peso das palavras que ouviram e nunca conseguiram esquecer. Palavras duras, ofensivas, injustas, que marcaram a alma e mudaram a forma de se verem. Tua paz é bálsamo que cura até o que foi dito há anos, até o que ficou ecoando na memória. Que teu Espírito apague as mentiras e sopre a verdade sobre quem somos em ti. Que todo rótulo imposto seja removido e que reste apenas a identidade de filho amado. Ensina-nos a nos olhar com teus olhos, e que a paz traga liberdade para reconstruir a autoestima, a dignidade e o amor próprio. Ó Espírito de consolo, envolve aqueles que convivem com pessoas difíceis, em ambientes hostis, marcados por tensão e desgaste. Que a tua paz seja escudo contra palavras que ferem, contra atitudes que desanimam, contra olhares que julgam. Dá-nos sabedoria para agir com mansidão, paciência, para não reagir com amargura e força para permanecer firmes. Tu és o Deus que transforma ambientes pela presença. Que sejamos portadores da tua luz, mesmo onde tudo parece escuro. Que o teu Espírito nos ensine a amar com equilíbrio e a nos proteger com discernimento. Que onde não houver paz ao redor, ela ainda reine dentro de nós. Ó Deus de refúgio, olha para os que vivem longe de casa, distantes da família, dos afetos, das raízes. Aqueles que foram enviados ou forçados a recomeçar em terras estranhas, em culturas diferentes, em línguas desconhecidas. Que a tua paz seja lar em qualquer lugar, seja pátria na alma, seja chão onde os pés se firmam. Que mesmo longe, eles sintam o teu cuidado em cada detalhe, o teu abraço em cada gesto, tua companhia em cada passo. Tu és Deus dos caminhos e também dos reencontros. Que a saudade seja transformada em gratidão pela história que estão construindo contigo. Ó Espírito que conduz, guia aqueles que enfrentam vícios, prisões emocionais, ciclos que se repetem e roubam a liberdade. Traz paz ao coração do dependente, do que quer mudar, mas se sente impotente, do que prometeu a si mesmo recomeçar e caiu outra vez. Que tua presença seja força diária para romper correntes, coragem para buscar ajuda, humildade para reconhecer a fragilidade. Tu não nos chamas para a culpa, mas para a libertação. Que a paz seja a base do processo de cura, não uma fuga da dor, mas o chão onde se pisa com segurança. Tu és libertador, Senhor, e onde o teu Espírito está, aí há a liberdade. Ó Deus da nossa história, toca agora os que vivem presos ao passado, que não conseguem seguir adiante por causa das culpas antigas, dos erros cometidos, dos momentos que gostariam de apagar.
Que a tua paz venha como rio que leva embora todo o peso inútil, toda lembrança que machuca, toda imagem que ainda fere. Ensina-nos a olhar para trás com compaixão, entendendo que o Senhor já perdoou o que sinceramente entregamos a Ti. Que a libertação interior aconteça com profundidade, trazendo leveza para o presente e esperança para o futuro. Tu és Deus que faz novas todas as coisas, inclusive o que já passou. Que a alma encontre descanso, ao saber que em Ti há sempre um novo começo. Ó Espírito restaurador, visita agora os corações que vivem sob a constante pressão de expectativas alheias. Aqueles que se sentem sufocados tentando agradar a todos, tentando cumprir papéis que não foram chamados para viver. Que a tua paz liberte da necessidade de se moldar aos padrões deste mundo e que cada um encontre em Ti sua verdadeira identidade. Que o silêncio interior floresça na certeza de que só tua opinião importa. Concede coragem para dizer não quando for necessário e força para permanecer no caminho que Tu designaste. Que a paz seja o espaço onde a autenticidade floresce e onde se ouve com clareza a direção do Teu Espírito. Ó Senhor do tempo e da eternidade, alcança os que sofrem pela distância emocional em seus relacionamentos, onde o afeto esfriou, onde o diálogo se rompeu, onde o amor parece ter se apagado. Que a tua paz seja ponte, seja recomeço, seja óleo sobre as engrenagens travadas pelo orgulho e pela mágoa. Ensina-nos a reaproximar com humildade, a pedir perdão com sinceridade, a ouvir com atenção e a falar com sabedoria. Que Tu sejas o centro das relações, para que nenhuma crise seja maior que o Teu poder de restaurar. Sopra vida nova nos vínculos, renova os laços e faz florescer a comunhão onde hoje só há distância. Ó Espírito que consola, visita os que perderam amigos, companheiros de jornada, almas que marcaram suas vidas. Que a saudade não se transforme em prisão, mas em lembrança grata, em semente que deixa frutos. Que a paz do Teu consolo envolva cada memória, cada canto da casa, cada foto no álbum. Tu sabes como preencher os espaços vazios com Tua presença. Ensina-nos a continuar vivendo com plenitude, mesmo com algumas ausências. Que a tristeza não se transforme em amargura e que a solidão não roube a alegria de seguir. Que cada passo daqui para frente seja também homenagem a quem partiu e testemunho do Teu sustento fiel. Ó Deus de sabedoria, visita os que enfrentam confusão em suas vocações, que não sabem mais qual o propósito de suas vidas, que vivem pulando de planos em planos, sem raiz, sem paz. Tua voz ainda chama no meio do ruído, ainda direciona mesmo quando tudo parece incerto. Que a paz venha como resposta interior, como sinal seguro de que estamos no caminho certo. Que todo medo de errar seja dissolvido pela confiança no Teu cuidado. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que possamos reconhecê-la, mesmo quando não entendemos de imediato. E que tenhamos fé suficiente para dar o próximo passo, confiando que Tu já estás lá. Ó Espírito de justiça, age nas situações em que fomos injustiçados, mal interpretados, caluniados ou deixados para trás sem merecer. Tu conheces o que se passa nos bastidores de cada história, e a Tua paz é escudo para o nosso coração. Que o desejo de vingança seja substituído pela certeza de que Tu és justo juiz, que enxerga tudo e age no tempo certo. Ensina-nos a não guardar ressentimento, a liberar perdão, mesmo quando dói, a seguir em paz, mesmo sem ter sido compreendidos. Que a honra venha das Tuas mãos e que nossa dignidade seja restaurada por Ti. Que possamos viver sem peso, sem medo, com o coração leve e limpo diante de Ti. Ó Senhor da criação, visita os que estão cercados de natureza, mas não conseguem mais admirar sua beleza por estarem dominados pela ansiedade e pela pressa.
Que a tua paz nos faça enxergar novamente o céu, as flores, o canto dos pássaros como sinais vivos da tua bondade. Que possamos reencontrar o sagrado nas pequenas coisas, nos detalhes que passam despercebidos. Ensina-nos a contemplar sem pressa, a respirar fundo, a desacelerar para ouvir o teu sussurro. Que a paz nos reconecte com a criação, nos levando a valorizar o momento presente e a viver cada dia com mais presença e gratidão. Ó Espírito que acolhe, envolve aqueles que vivem em ambientes espiritualmente secos, onde a fé se tornou mecânica, onde os cultos não tocam mais, onde a oração virou hábito vazio. Tua presença é viva, é real, é transformadora. Que a tua paz renove o sentido da devoção, reacenda a paixão pela tua palavra, desperte o desejo de te conhecer mais. Que cada oração seja encontro, cada louvor seja expressão sincera, cada leitura seja revelação. Que o coração volte a queimar, que os olhos voltem a se encher de lágrimas por tua presença. Leva-nos de volta ao primeiro amor, a comunhão profunda que restaura tudo. Ó Deus de aliança, visita os casamentos enfraquecidos, os vínculos abalados pelas lutas, os compromissos desgastados pelas rotinas. Que a tua paz seja renovo sobre os lares, seja cimento que une de novo o que começou a se partir. Que os votos sejam relembrados não apenas com palavras, mas com atitudes. Ensina-nos a amar com maturidade, a perdoar com frequência, a recomeçar quantas vezes for preciso. Tu és o autor da aliança, o Deus que une propósitos, que fortalece o amor verdadeiro. Que a presença do teu Espírito seja constante nos relacionamentos, trazendo sabedoria, paciência e compromisso que resiste às tempestades. Ó Espírito que guia, dirige aqueles que sentem que tudo está fora do lugar, que não se reconhecem mais em sua própria vida. Que a paz venha como bússola, como direção interior, como voz que alinha tudo o que está desconexo. Tu conheces a verdadeira vocação, o verdadeiro chamado, o verdadeiro caminho. Concede clareza aos que estão perdidos, luz aos que caminham em escuridão. Que a vida não seja uma sequência de decisões aleatórias, mas um projeto com propósito divino. Ensina-nos a esperar tua direção e a confiar que mesmo os desvios fazem parte do teu plano maior. Em ti, tudo encontra o lugar certo. Ó Deus da verdade, vem ao encontro dos que se sentem enganados por promessas humanas, traídos por laços de confiança e feridos por palavras que não foram cumpridas. Que a tua paz visite essas almas, cicatrizando os cortes profundos deixados pelas decepções. Ensina-nos a confiar mais em ti do que nas garantias frágeis dos homens. Tu és rocha firme, promessa viva, alicerce que não se move com o tempo. Que a tua presença traga segurança ao coração desacreditado, renovando a coragem de seguir em frente com esperança. Dá-nos discernimento para não nos fecharmos ao amor, mesmo depois da dor. Tua fidelidade é nosso descanso. Ó Espírito de luz, ilumina a mente daqueles que vivem mergulhados em pensamentos repetitivos, presos a ideias que drenam a alegria de viver. Que a paz silencie os ruídos mentais, as cobranças constantes, os julgamentos internos. Que o teu toque transforme o campo de batalha da mente em jardim de reflexão e serenidade. Que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo e que a alma respire alívio ao perceber que não está sozinha. Tu conheces os labirintos da mente humana e sabes conduzir por caminhos de libertação. Que o descanso do teu Espírito desça como brisa sobre quem já não sabe mais o que é pensar em paz. Ó Senhor que sonda os corações, olha com compaixão para os que se sentem esquecidos, ignorados, invisíveis aos olhos do mundo. Que a tua paz os abrace como certeza de que são vistos, amados e lembrados por ti. Que cada gesto de carinho, cada pequena providência seja reconhecida como resposta tua, sinal de que teu amor não falha.
Tu és o Deus que vê, que se importa, que valoriza até os detalhes que ninguém nota. Que os dias de silêncio não sejam interpretados como abandono, mas como tempo de gestação de algo novo. Em ti, nenhum filho é esquecido, nenhum clamor é ignorado, nenhuma dor é pequena demais. Ó Espírito do Alto, visita os que convivem com a culpa dos erros cometidos, que se sentem indignos de recomeçar, que se punem todos os dias por escolhas do passado. Que a paz do teu perdão inunde essas almas com misericórdia, libertando do peso que só tu podes carregar. Ensina-nos a receber tua graça com humildade e a perdoar a nós mesmos com coragem. Que cada marca da queda seja também lembrança da tua mão que levantou. Tua cruz já levou nossa condenação e em ti somos feitos novos. Que essa paz silencie a voz da acusação e nos dê ousadia para viver como quem foi restaurado pelo amor. Ó Deus que revela, toca os que vivem sem saber quem realmente são, que se moldaram demais às expectativas dos outros e se perderam de si mesmos. Que a paz de teu Espírito os reconecte com a essência que tu criaste. Que o autoconhecimento venha acompanhado da tua luz, mostrando talentos, fragilidades, desejos e propósitos. Ensina-nos a nos ver com os teus olhos, com amor, com verdade, com propósito. Que possamos nos aceitar como obra em andamento, sem culpa, sem pressa, sem comparação. Em ti, descobrimos nossa verdadeira identidade e nela repousamos em paz. Ó Espírito da Esperança, visita aqueles que vivem o luto de sonhos que não se realizaram, de planos que foram interrompidos, de expectativas que não se cumpriram. Que a paz preencha os espaços deixados pelas frustrações, trazendo novo ânimo, nova perspectiva, nova vida. Que entendamos que nenhum sonho frustrado anula o teu propósito. Tu és capaz de fazer florescer mesmo no terreno seco das decepções. Que a esperança não seja enterrada com os projetos que falharam, mas transformada em motivação para o que ainda está por vir. A tua paz é a prova de que sempre há um novo caminho. Ó Senhor que transforma, visita agora os que vivem rodeados de pessoas, mas ainda assim se sentem sozinhos. Que a paz do teu Espírito preencha o vazio que nenhuma companhia humana consegue ocupar. Que a solidão não seja vista como castigo, mas como espaço onde a tua voz pode ser ouvida com mais clareza. Ensina-nos a estar bem na nossa própria presença, confiando que tu estás conosco em todo o tempo. Que cada momento de silêncio se torne altar, cada espaço solitário se torne lugar de encontro contigo. Tu és o Deus que nos acompanha até quando todos se vão. Tua presença é suficiente. Ó Espírito de consolo, acolhe os que vivem em lares desestruturados, onde o amor se perdeu nas brigas constantes, onde o respeito foi minado pelas palavras rudes. Que a tua paz venha restaurar os alicerces, levantar muros de proteção e construir pontes de reconciliação. Que o teu amor visite cada cômodo, cada canto esquecido, cada história marcada por dor. Ensina-nos a ser semeadores da paz dentro das nossas casas, com gestos simples, com escuta, com perdão diário. Tu és o Deus que reconstrói famílias, que une os corações mais distantes. Que cada lar se torne lugar de refúgio e não de medo. Ó Deus que fortalece, toca aqueles que enfrentam a velhice com angústia, que se sentem descartados, ignorados ou frágeis. Que a paz envolva esses corações, com dignidade, com honra, com alegria pelas marcas que carregam. Que cada ruga seja lembrança de uma história vivida, cada dor um testemunho de superação. Que o teu Espírito sopre vida nova sobre os dias que restam, mostrando que ainda há propósito, ainda há beleza, ainda há utilidade. Que as gerações mais jovens saibam valorizar os que vieram antes e que o amor intergeracional floresça com respeito. Em ti, cada fase da vida tem valor eterno. Ó Espírito que dá direção, alcança os que estão vivendo pressões escolares, acadêmicas, profissionais.
Aqueles que carregam o peso da performance, o medo do fracasso, a constante comparação com os outros. Que a tua paz substitua a ansiedade por equilíbrio, a insegurança por confiança, o medo por ousadia. Ensina-nos a estudar, a trabalhar, a nos preparar com responsabilidade, mas sem perder a leveza. Que o resultado nunca seja maior que o processo, que a saúde emocional seja prioridade. Tu és o Deus que capacita, que abre portas, que recompensa o esforço. Que o coração permaneça tranquilo, mesmo em tempos de prova. Ó Deus de justiça e misericórdia, visita aqueles que estão encarcerados, privados da liberdade, vivendo entre grades visíveis e invisíveis. Que a tua paz invada esses lugares onde a dor, a culpa e o arrependimento muitas vezes se misturam. Que o teu Espírito encontre cada coração disposto, cada alma arrependida, cada mente em busca de sentido. Tu és o Deus que não se limita pelas paredes e que transforma celas em altares. Que haja renovação verdadeira, reconstrução de identidade, reencontro com a dignidade perdida. Que mesmo atrás das muralhas floresça a esperança e que a paz interior seja mais forte do que o peso da condenação. Ó Espírito que sustenta, fortalece os missionários, obreiros, servos e voluntários que dedicam suas vidas a levar tua palavra em lugares de escassez, perseguição ou indiferença. Que a tua paz os renove diariamente, mesmo quando os frutos demoram, mesmo quando os desafios se acumulam. Que eles sintam o teu cuidado em cada detalhe, a tua provisão em cada carência, a tua presença em cada passo. Tu és o Deus que chama, que envia e que acompanha. Que cada semente lançada com fé seja regada com tua graça e que a colheita venha segundo o teu tempo. Que nenhum servo teu desanime, mas persevere com os olhos firmes em ti. Ó Senhor que renova, olha para aqueles que estão se reerguendo após quedas, recomeçando após perdas, reconstruindo a vida após ruínas. Que a tua paz seja fundamento firme sob os pés vacilantes, ânimo nos dias ainda incertos, coragem nas tentativas diárias. Que eles saibam que recomeçar não é fracasso, é coragem. Que cada passo seja acompanhado da tua mão estendida, cada noite marcada por tua presença fiel. Tu és o Deus das novas chances, o Deus que não desiste de quem tropeça. Que haja liberdade do passado, fé no presente e esperança no que ainda virá. Em ti sempre há caminho. Ó Espírito de verdade, visita os corações confusos com tantas vozes religiosas, tantos discursos contraditórios, tantos caminhos ditos como verdadeiros. Que a paz da tua presença seja critério, seja filtro, seja revelação. Ensina-nos a discernir com sabedoria, a examinar com humildade, a seguir com convicção. Que a busca por ti não se perca em doutrinas vazias, mas se firme na tua palavra viva. Tu és o Deus que se revela com simplicidade, que fala com clareza, que conduz com amor. Livra-nos da cegueira espiritual, da idolatria disfarçada, da manipulação. Que a verdade seja sempre acompanhada de paz. Ó Deus de compaixão, venha ao encontro daqueles que enfrentam doenças emocionais, transtornos que nem sempre são compreendidos, dores que não aparecem no corpo, mas sangram na alma. Que a paz venha como bálsamo silencioso, como acolhimento genuíno, como sustento diário. Que a mente perturbada encontre repouso, que os pensamentos sejam aliviados, que o medo dê lugar à esperança. Tu és Deus que entende o que ninguém vê, que caminha com os abatidos, que não rejeita os quebrados. Que cada um desses filhos sinta-se acolhido, sem julgamento e tratado com amor. Tu és nosso descanso. Ó Espírito que consola, abraça os que perderam filhos, pais, irmãos ou amigos de forma trágica, repentina, deixando perguntas sem resposta e buracos profundos na alma. Que a tua paz envolva como cobertor espiritual, acalmando o desespero, restaurando o sentido de seguir em frente.
Tu és o Deus que recolhe as lágrimas, que sussurra em meio ao luto, que transforma a dor em ministério. Que cada lembrança não seja prisão, mas saudade transformada em amor. Que a memória se torne homenagem e o luto se transforme em entrega. Ensina-nos a viver com saudade e esperança, com dor e fé. Ó Senhor de promessas, visita aqueles que estão aguardando filhos, que enfrentam o silêncio do ventre, que vivem a dor da infertilidade ou da espera pela adoção. Que a tua paz acalme o coração ansioso, conforte o ventre vazio, renove a fé daqueles que ainda não viram o milagre. Tu és o Deus que dá vida, que abre e fecha portas, que prepara histórias com perfeição. Que cada espera seja sustentada pelo teu amor, que cada lágrima seja vista por ti, que cada clamor encontre resposta no teu tempo. Que a esperança nunca morra e que a fé floresça mesmo quando os exames dizem não. Ó Espírito que abraça, toca os órfãos, os que não têm quem os chame pelo nome com ternura, os que crescem sem referência de amor e proteção. Que a paz do teu cuidado preencha o vazio deixado por ausências e perdas. Tu és o Pai dos órfãos, defensor dos indefesos, aquele que adota com amor eterno. Que cada criança, adolescente ou adulto que carrega esse vazio sinta-se incluído na tua família. Que cada coração ferido encontre em ti abrigo, segurança e identidade. Que a história seja reescrita pela tua graça e que, mesmo sem laços de sangue, encontrem laços de amor em ti. Ó Deus que sustenta os pequeninos, alcança os que vivem com deficiências, limitações físicas ou cognitivas, que enfrentam diariamente barreiras e preconceitos. Que a paz do teu Espírito inunde cada vida com dignidade, força e propósito. Tu não vês como o homem vê. Tu olhas o coração e amas com perfeição. Que a sociedade aprenda a incluir, acolher, respeitar. Que o teu povo seja canal de inclusão, de apoio, de empatia. Que cada pessoa se sinta completa em ti, amada não pelo que faz, mas por quem é. Tu és o Deus que se manifesta na fragilidade e que se alegra na singularidade de cada filho teu. Ó Espírito da reconciliação, alcança os que vivem afastados da tua casa, que por mágoas, erros ou distâncias foram deixando teu altar. Que a paz os chame de volta com doçura, sem imposições, mas com amor. Que sintam saudade da comunhão, desejo de voltar ao primeiro amor, ânsia pela tua presença. Tu és o Deus que deixa as 99 para buscar a ovelha perdida. Que haja reencontro, restauração, reconexão. Que as portas estejam abertas e os corações dispostos a recomeçar. Tua casa é lugar de retorno e teu coração é sempre receptivo. Que cada filho pródigo ouça tua voz, chamando pelo nome. Ó Deus que tudo vê, olha para os que trabalham exaustivamente e mesmo assim não conseguem descansar o coração. Aqueles que vivem sob metas, pressões, jornadas longas, mas se esquecem de cuidar da alma. Que a tua paz entre nas rotinas corridas, nos ambientes de trabalho, nas decisões que precisam ser tomadas com sabedoria. Que eles se lembrem que o valor não está apenas no produzir, mas também no existir, no respirar, no parar para ouvir tua voz. Ensina-os a encontrar equilíbrio, a dizer não quando necessário, a priorizar a saúde do corpo e do espírito. Tu és o Senhor do tempo, e em ti o descanso é sagrado. Ó Espírito que guarda, protege os que saem cedo de casa e retornam tarde, enfrentando perigos diários nas estradas, nos transportes, nas ruas agitadas. Que a paz seja companhia constante, presença que acalma e protege. Que nenhuma distração, nenhum mal, nenhum acidente interrompa os passos dos teus filhos. Tu és escudo ao redor dos que te buscam, sombra segura em meio ao caminho incerto. Que cada trajeto seja cercado pelos teus anjos, que cada ida e volta seja marcada por gratidão. Ensina-nos a começar e terminar o dia reconhecendo tua proteção constante, confiando que os que estão em ti nunca caminham sozinhos.
Ó Senhor de toda a sabedoria, visita os líderes espirituais, pastores, conselheiros, mestres e todos os que conduzem teu povo. Que a paz envolva aqueles que cuidam de tantos, mas muitas vezes sofrem calados. Que o teu Espírito os fortaleça nos bastidores, nos momentos em que ninguém os vê, nos dias em que o peso é maior que a força. Tu és o Deus que levanta os braços dos cansados, que renova as forças dos que servem, que eles recebam em dobro o cuidado que ofertam, que sejam alimentados por ti, inspirados por ti e sustentados em tudo por ti, que ministrem a partir da plenitude e nunca da exaustão. Ó Espírito de cura, visita as almas marcadas por abusos, violências e traumas que deixaram feridas profundas. Que a tua paz penetre os lugares mais escondidos, que o teu amor reconstrua o que foi quebrado, que o teu cuidado cubra o que foi exposto. Tira a vergonha, a culpa, o medo. Traz de volta a dignidade, a voz, a coragem de viver sem carregar correntes. Tu és o Deus que vê a dor que ninguém viu, que escuta o grito que não foi ouvido, que age mesmo quando todos se calam. Que essas vidas sejam restauradas com carinho, respeito e proteção. Que se levantem com novos passos e novo brilho no olhar. Ó Deus presente, toca os que vivem em regiões de guerra, perseguição, opressão ou injustiça. Que a tua paz seja resistência silenciosa, presença firme em meio à instabilidade. Que mesmo quando o chão treme, o coração permaneça firmado em ti. Tu és o Deus da justiça, da liberdade, da proteção. Que os que sofrem encontrem consolo. Que os que lutam não percam a fé. Que os que clamam sejam ouvidos. Levanta teus filhos como intercessores, como socorro, como luz nas regiões mais escuras. Que o teu reino de paz venha com força onde reina o caos, e que a esperança nunca seja vencida pela violência. Ó Espírito que desperta, alcança os que vivem anestesiados pela rotina, que deixaram de sonhar, que se acostumaram com uma vida sem sentido. Que a paz seja o toque que desperta, o sopro que reacende, o movimento que impulsiona para novos voos. Que tu mostres que ainda há mais, que ainda existem propósitos a serem cumpridos, pessoas a serem alcançadas, jornadas a serem trilhadas. Tu és o Deus da novidade, da criatividade, da renovação diária. Que o ordinário se transforme em extraordinário quando vivido contigo. Que cada amanhecer seja sinal de que há um chamado pulsando no peito. Ó Senhor que cuida dos detalhes, visita os artistas, criadores, músicos, poetas, escritores, todos os que expressam beleza através dos dons que recebeste. Que a tua paz seja inspiração, proteção e direção. Que não se percam na vaidade, nem se afoguem na comparação. Que saibam que criam para te glorificar, para tocar corações, para revelar o invisível. Que o Espírito Santo conduza cada expressão, cada nota, cada palavra, cada imagem. Tu és o maior artista, o criador de todas as cores, sons e formas. Que haja equilíbrio entre talento e humildade, e que a paz governe cada obra como testemunho vivo do teu amor. Ó Espírito que ordena, ajuda os que vivem em desorganização, que não conseguem colocar as coisas em ordem, que se sentem sobrecarregados pelo acúmulo de tarefas, objetos, pensamentos e promessas. Que a paz venha como estrutura, como clareza, como alívio. Que cada área da vida seja tocada pela tua luz. As finanças, os relacionamentos, o ambiente, os hábitos. Tu és Deus de ordem, e onde há teu Espírito tudo encontra lugar. Ensina-nos a simplificar, a desapegar, a priorizar o que realmente importa. Que a harmonia comece no interior e se reflita em tudo ao redor. Que cada passo rumo à organização seja acompanhado da tua graça. Ó Deus que consola os pequeninos, visita os recém-nascidos, as mães e pais que estão conhecendo agora a responsabilidade do cuidado, do amor e da entrega. Que a paz reine nas madrugadas difíceis, nos choros sem tradução, nos medos silenciosos.
Que a presença do teu Espírito encha cada quarto, cada colo, cada gesto de afeto. Tu és o Deus que forma cada vida no ventre e que já conhece cada criança pelo nome. Que os lares com bebês sejam lugares de ternura, de fortalecimento e de presença divina. Sustenta os pais cansados, consola os que enfrentam dificuldades, anima os que estão aprendendo a amar no desconhecido. Ó Espírito de verdade, alcança os que vivem envolvidos com mentiras, enganos e máscaras que já se tornaram hábitos. Que a paz traga à luz tudo o que está oculto, não para condenar, mas para curar. Que o arrependimento brote do coração e a verdade volte a ser alegria e não ameaça. Tu és o Deus que liberta pela verdade, que restaura pelo confronto amoroso, que renova pelo perdão. Que as máscaras caiam, que os laços sejam refeitos com base na sinceridade e que a paz seja consequência da honestidade. Ensina-nos a viver com integridade, mesmo quando custa, mesmo quando dói. Porque onde há verdade, há liberdade. E onde há liberdade, tua paz reina. Ó Deus de compaixão infinita, acolhe os que foram rejeitados, abandonados ou ignorados por aqueles de quem mais esperavam amor. Que a tua paz cubra as feridas abertas pelas ausências, pelos silêncios e pelas portas fechadas. Que o sentimento de inadequação e de não pertencimento seja substituído pela certeza de que são plenamente amados por ti. Tu és o Deus que acolhe os rejeitados, que dá nome aos esquecidos, que exalta os humilhados. Que cada alma ferida pela rejeição encontre valor e dignidade nos teus braços. Que a identidade seja restaurada e que o coração encontre abrigo seguro no teu amor constante. Ó Espírito que renova, fortalece os casais jovens que ainda estão aprendendo a conviver com as diferenças, com os ajustes da vida a dois, com as pressões e as expectativas. Que a tua paz seja o elo invisível entre os dois, sustentando o amor mesmo nos dias mais difíceis. Que o respeito cresça, que o diálogo seja constante, que a paciência seja cultivada com zelo. Tu és o Deus que une não apenas mãos, mas destinos. Ensina-os a caminhar juntos, a crescerem lado a lado, a serem suporte um para o outro. Que a paz reine nas decisões, nos planos e nos pequenos gestos de todos os dias. Ó Senhor de toda luz, alcança os que vivem na escuridão do vício, dominados por hábitos que corroem o corpo, a mente e os laços familiares. Que a paz inunde esses corações cansados de lutar, mas ainda desejosos de liberdade. Que o teu Espírito seja força para cada dia, sabedoria para cada escolha e coragem para buscar ajuda. Tu és o Deus que quebra correntes, que reescreve histórias, que acolhe sem condenar. Que a vergonha não os impeça de clamar e que o teu amor os levante do mais profundo abismo. Que a libertação aconteça como milagre contínuo e que a paz seja companheira em cada passo rumo à restauração. Ó Espírito de harmonia, visita os líderes públicos, governantes, autoridades e responsáveis por decisões que afetam a vida de muitos. Que a tua paz guie cada escolha, cada projeto, cada palavra. Que a justiça não seja apenas um discurso, mas prática real. Que o ego seja vencido pela compaixão, que o poder seja exercido com temor e humildade. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor soberano sobre todas as nações. Concede discernimento, retidão e sensibilidade aos que ocupam posições de influência. Que o bem comum esteja acima de interesses pessoais e que a paz social seja buscada com empenho verdadeiro. Ó Deus de ternura, toca os corações infantis, aqueles que ainda estão sendo moldados, que aprendem com os exemplos, com os afetos e com os gestos. Que a tua paz os acompanhe nos primeiros passos, nas primeiras palavras, nos primeiros desafios. Que o mundo não roube a inocência, que o medo não tire a coragem de sonhar, que a maldade não cale a alegria. Tu és o Deus que disse: deixai vir a mim os pequeninos. Que cada criança seja protegida, amada e conduzida nos teus caminhos.
que cresçam em graça, sabedoria e paz, sendo luz desde os primeiros dias da vida. Ó Espírito de mansidão, visita os que reagem com raiva, que vivem com o coração armado, que se ferem ao tentar se defender da dor. Que a tua paz desarme os impulsos, acalme os ânimos e ensine o caminho da brandura. Que a raiva não seja negada, mas transformada. Que o fogo interno não queime, mas ilumine. Tu és o Deus que transforma ira em zelo, dor em propósito e grito em oração. Que os relacionamentos sejam restaurados pela humildade e que a paz volte a reinar onde antes só havia tensão. Que haja leveza, controle e domínio próprio como frutos da tua presença constante. Ó Senhor da esperança, alcança os que vivem em asilos, abrigos, casas de repouso, onde o tempo passa devagar e a saudade bate forte. Que a paz visite cada leito, cada memória, cada ausência. Que o carinho se faça presente, que as lembranças tragam mais gratidão do que dor. Que o futuro ainda seja visto com fé. Tu és o Deus que valoriza cada etapa da vida, que honra os cabelos brancos, que caminha ao lado dos que esperam em silêncio. Que cada idoso se sinta visto, respeitado e amado. Que a paz seja companhia fiel até o último suspiro e que a dignidade nunca lhe seja negada. Ó Espírito de fidelidade, fortalece os professores, educadores, cuidadores e todos os que se dedicam a ensinar e formar vidas. Que a paz esteja em suas salas, em suas palavras, em seus desafios diários. Que o cansaço não os vença, que a desvalorização não os cale, que a desmotivação não os paralise. Tu és o mestre por excelência, o educador que transforma pelo exemplo. Que cada semente lançada com amor floresça no tempo certo. Que haja respeito, reconhecimento e gratidão. Que a paz acompanhe cada aula, cada correção, cada olhar atento àqueles que confiam em suas mãos. Ó Deus da justiça, visita os trabalhadores e trabalhadoras injustiçados, mal remunerados, explorados ou esquecidos. Que a paz envolva esses corações cansados e que a tua mão levante aqueles que sustentam famílias com dignidade. Que o salário seja justo, que as condições sejam humanas, que o esforço seja valorizado. Tu és o Deus que se compadece do pobre, que honra o trabalhador e que condena o opressor. Que a esperança não morra, que a luta não se perca, que a dignidade não seja arrancada. Que a paz seja força silenciosa para continuar e coragem ativa para reivindicar o que é certo. Ó Espírito Consolador, sustenta os que foram afetados por desastres naturais, acidentes, perdas materiais e destruição repentina. Que a paz os alcance onde tudo parece ter sido levado, onde restam apenas os escombros daquilo que um dia foi abrigo. Que a solidariedade se levante, que a empatia se manifeste, que a esperança não seja levada pelas águas ou pelo fogo. Tu és o Deus que reconstrói, que restaura o que se quebrou, que traz consolo mesmo quando tudo parece perdido. Que a fé seja o alicerce da reconstrução e que a paz seja fundamento para cada novo começo. Que não falte amor, ajuda, nem a certeza de que tu estás perto. Ó Deus da eternidade, volta teu olhar para os que enfrentam crises de fé, que já não sentem mais tua presença, que oram sem saber se alguém ouve, que vão aos cultos com o coração vazio. Que a tua paz os visite no silêncio, na dúvida, na ausência aparente. Que mesmo sem sentir, eles saibam que tu permaneces fiel. Que a fé não se apoie apenas em emoções, mas em convicções profundas da tua palavra viva. Tu és o Deus que permanece mesmo quando tudo parece distante. Que o teu Espírito aqueça novamente os corações gelados e traga vida onde o desânimo parecia vencer. Que a paz seja o reinício da intimidade perdida. Ó Espírito que vivifica, alcança os que estão emocionalmente esgotados, sem forças para levantar, sem ânimo para mais um dia, sem esperança de que algo possa mudar.
Que a tua paz os envolva como um cobertor em dia frio, como luz em meio à escuridão, como abraço que sustenta. Tu conheces o limite de cada um e sabes quando tudo pesa mais do que o suportável. Que a mente receba alívio, que o corpo descanse, que a alma respire. Ensina-os a parar, a se permitir ser cuidados por ti, a não se exigirem além do que podem. Que haja descanso verdadeiro e refrigério profundo na presença do teu Espírito. Ó Senhor de toda graça, visita os que se sentem distantes da Bíblia, que já não conseguem ler, que não encontram mais sentido nas palavras, que perderam o hábito e a alegria da meditação. Que a tua paz seja como luz ao abrir novamente as páginas sagradas. Que cada versículo ganhe vida, que o texto fale ao coração, que a leitura se transforme em alimento e renovo. Tu és o autor das Escrituras, e ninguém melhor do que tu para reavivar o desejo por tua voz. Restaura o prazer da comunhão por meio da palavra. Que ela volte a ser lâmpada para os pés e guia para os dias incertos. Ó Espírito que move, toca os que têm dificuldade de perdoar, que guardam ofensas há muito tempo, que alimentam mágoas como proteção contra novas dores. Que a tua paz seja libertação nesse cárcere invisível. Ensina-os a soltar, a entregar, a liberar o outro de suas cobranças. Que o perdão não seja um favor ao outro, mas um presente para si mesmos. Tu és o Deus que perdoa o imperdoável, que dá nova chance todos os dias, que não guarda registro de nossas falhas. Que teu amor nos inspire a amar mesmo quando dói. E que a paz do perdão traga leveza onde hoje só há peso. Ó Deus que exalta, visita os que foram injustamente envergonhados, ridicularizados, humilhados em público ou em segredo. Que a tua paz seja reparação invisível, honra sem alarde, dignidade restaurada no íntimo. Tu és o Deus que ergue da poeira o desprezado e o assenta entre príncipes. Que a ferida da humilhação não defina ninguém. Que cada um se veja pelos teus olhos e não pela opinião dos outros. Ensina-nos a caminhar com a cabeça erguida, não por orgulho, mas por consciência de quem somos em ti. Que a paz seja resposta firme a toda vergonha sofrida. Ó Espírito da Aliança, alcança os que carregam promessas antigas, profecias esquecidas, palavras que ainda não se cumpriram. Que a paz os mantenha firmes, mesmo quando o tempo parece contradizer o que ouviram de ti. Que a esperança não se perca, que o coração não endureça, que a fé não desista. Tu não mentes, Senhor. Tu não falhas. Tu cumpres tudo no tempo exato. Que a paz seja lembrete vivo de que o que foi dito será feito. Que cada promessa seja lembrada com reverência e expectativa. E que o tempo de espera seja fértil de aprendizado e confiança. Ó Senhor do consolo, visita os pais que perderam filhos para as drogas, para o crime, para caminhos que não refletem os ensinamentos dados. Que a tua paz abrace esses corações dilacerados, que já não sabem mais como orar, como insistir, como continuar. Tu és o Deus que ouve os clamores noturnos, que vê as lágrimas escondidas, que conhece cada tentativa, cada renúncia, cada semente plantada. Que haja reconciliação, volta, reencontro, que os filhos sejam alcançados por teu Espírito onde estiverem. E que os pais recebam descanso no coração, confiando que tu és pai também. Ó Espírito de clareza, toca os que precisam tomar decisões importantes, que estão diante de encruzilhadas, de caminhos que se abrem e se confundem. Que a tua paz seja o árbitro em cada escolha. Que o teu sopro direcione os passos com segurança, sem pressa, sem medo. Tu és o Deus que guia com perfeição. Que haja sensibilidade para discernir a tua vontade, mesmo que ela não pareça lógica. Que a paz sirva como sinal de confirmação, como bússola que aponta o norte, como calma interior que supera a dúvida. Que nenhuma decisão seja tomada sem a tua voz. Ó Deus de cuidado profundo, alcança os que estão cuidando de parentes doentes, de filhos especiais, de idosos dependentes.
Que a paz seja força nos dias longos, consolo nos momentos difíceis, alívio nas tarefas repetitivas. Que eles saibam que estão cumprindo uma missão nobre, silenciosa, mas profundamente preciosa aos teus olhos. Tu vês o que ninguém vê. Que o cansaço não os faça desistir, que a solidão não os cale, que a ingratidão não os machuque, que o amor seja renovado e que a tua presença seja companhia constante em cada gesto de cuidado e dedicação. Ó Espírito de gratidão, visita os corações que têm muito, mas se sentem vazios. Que a paz do contentamento os preencha. Ensina-os a perceberem tua mão em tudo, no alimento, no teto, no riso, na saúde, nos pequenos milagres do cotidiano. Que não precisem perder para valorizar. Que não esperem grandes sinais para agradecer. Tu és o Deus presente nos detalhes. Que a gratidão seja um estilo de vida, não uma emoção passageira. Que a paz nasça do reconhecimento sincero de que, mesmo imperfeita, a vida é cheia de motivos para louvar. Que a alegria volta a habitar onde a abundância virou rotina. Ó Deus de provisão fiel, visita os que estão com a mesa vazia, sem saber o que terão para comer no próximo dia, sem saber como alimentar os filhos, sem forças para pedir ajuda. Que a tua paz os envolva no meio da escassez, lembrando que tu és o Deus que alimentou no deserto, que multiplicou pães e peixes, que não abandona os teus. Que corações generosos sejam despertados ao redor, que portas se abram, que recursos inesperados cheguem como resposta da tua bondade. Tu não deixas faltar ao justo aquilo que é necessário. Que a esperança não morra diante da falta e que a paz os mantenha firmes mesmo antes do milagre. Ó Espírito da vida, alcança os que foram diagnosticados com doenças graves, incuráveis, que receberam notícias difíceis e carregam agora a incerteza dos dias. Que a tua paz seja bálsamo em meio ao medo, descanso em meio à luta, consolo diante da dor. Que o corpo sinta a tua presença restauradora e que o espírito permaneça em comunhão mesmo quando as forças físicas falharem. Tu és o Deus que pode todas as coisas, e mesmo quando não entendemos teus caminhos, confiamos na tua soberania. Que a fé não esmoreça diante dos laudos, e que o coração permaneça firmado em ti, onde a paz é plena. Ó Senhor dos caminhos, visita os imigrantes, os refugiados, os que precisaram deixar tudo para trás em busca de segurança, de dignidade, de paz. Que a tua presença os acompanhe nas fronteiras, nos acampamentos, nas novas terras. Que a paz os proteja da rejeição, da solidão e do preconceito. Que encontrem acolhimento, que refaçam suas vidas com dignidade, que não percam a esperança de reconstruir. Tu és o Deus que conduziu teu povo por desertos, que não desampara o estrangeiro, que é abrigo ao sem lar. Que cada jornada forçada encontre em ti descanso. Que o exílio se transforme em nova história. Ó Espírito de sensibilidade, toca os que se tornaram indiferentes, que vivem no automático, que deixaram de se importar com a dor dos outros, que se tornaram insensíveis por excesso de sofrimento ou por distração. Que a tua paz os acorde com mansidão, devolvendo-lhes o olhar atento, o coração aberto, o gesto compassivo. Tu és o Deus que chora com os que choram, que se inclina para escutar, que estende a mão. Que o amor volte a ser prioridade, que a empatia se torne prática, que a fé se traduza em cuidado. Que a frieza dê lugar à misericórdia e que cada dia seja vivido com olhos de compaixão. Ó Deus que ouve, alcança os que vivem clamando há anos por algo que ainda não chegou, que já pensaram em desistir, que se perguntam se vale continuar orando. Que a tua paz os renove hoje, lembrando que nenhum clamor é esquecido, nenhuma lágrima é em vão. Tu és o Deus que ouve até o sussurro, que responde no tempo certo, que age mesmo quando não vemos. Que o coração volte a esperar com fé, com alegria e com perseverança. Que a oração se torne lugar de encontro e não apenas de súplica.
Que a paz seja maior que a urgência e que o teu tempo seja aceito com confiança. Ó Espírito fiel, visita os que foram traídos, enganados, trocados, feridos por pessoas de confiança. Que a paz os ajude a processar a dor, a não carregar rancor, a não permitir que a ferida defina seu valor. Tu és o Deus que cura as dores mais profundas, que conhece o peso da decepção, que não falha nunca. Ensina-os a lidar com a perda, sem perder a essência, a reconstruir a confiança, sem endurecer o coração. Que a verdade venha à tona, que a justiça seja feita por tuas mãos e que o recomeço aconteça com leveza. E a paz seja o solo onde novos vínculos possam nascer com segurança. Ó Senhor da criação, visita os que vivem do campo, da terra, dos frutos do trabalho com a natureza. Que a tua paz esteja sobre cada plantação, cada semente lançada, cada colheita esperada. Que o clima não destrua o sustento, que a terra responda com generosidade, que os animais sejam protegidos e as mãos fortalecidas. Tu és o Deus que criou todas as coisas e que sustenta o universo com tua palavra. Que cada trabalhador rural saiba que tu estás atento ao seu esforço. Que não lhes falte honra, apoio e gratidão. Que a paz reine sobre as lavouras, os rios, os celeiros e os corações de quem confia em ti. Ó Espírito que consola os esquecidos, alcança os que estão hospitalizados, sem visita, os idosos abandonados, os doentes isolados, os presidiários esquecidos pela família. Que a tua paz chegue como companhia real, como presença amorosa, como certeza de que não estão sozinhos. Tu és o Deus que visita os excluídos, que honra os rejeitados, que está presente onde ninguém mais entra. Que esses corações sejam aquecidos pela certeza de que são amados por ti. Que cada quarto frio se transforme em altar de consolo, que cada alma solitária encontre em ti amigo fiel. E que a esperança floresça mesmo no lugar da solidão. Ó Deus que supre, visita os que têm sonhos grandes, mas poucos recursos. Aqueles que têm ideias, talentos, visões, mas enfrentam limitações financeiras, falta de apoio, portas fechadas. Que a tua paz os sustente enquanto esperam, enquanto tentam, enquanto não desistem. Tu és o Deus que abre caminho no mar, que traz recursos do improvável, que capacita e envia. Que a fé cresça mais que a escassez, que a visão permaneça viva, mesmo diante da demora. Que o coração não se perca na frustração, mas se fortaleça na esperança. E que o tempo da colheita seja celebrado com gratidão e paz. Ó Espírito de plenitude, envolve os que vivem em abundância, que têm de tudo, mas sentem um vazio que nada consegue preencher. Que a tua paz mostre que o verdadeiro tesouro não está nos bens, nas conquistas, nas posições. Tu és o único que pode preencher o buraco invisível da alma. Que esses corações encontrem sentido além das posses, missão além do status, propósito além do sucesso. Que a generosidade brote, que a gratidão cresça, que a vaidade seja vencida pelo amor. E a paz verdadeira, a que vem de ti, substitua toda inquietação disfarçada de satisfação. E que a alma encontre finalmente descanso no teu colo. Ó Deus que transforma histórias, visita aqueles que foram marcados por rótulos, julgamentos e palavras que os limitaram. Aqueles que ouviram que nunca seriam nada, que não eram capazes, que não tinham valor. Que a tua paz inunde esses corações feridos, apagando as marcas da rejeição e reescrevendo a verdade sobre quem realmente são. Tu és o Deus que levanta do pó, que dá nome novo, que muda destinos com um simples toque. Que cada um receba coragem para romper com o passado e caminhar na identidade restaurada por ti. Que os rótulos caiam e que a paz firme os pés em novos caminhos de vida. Ó Espírito de discernimento, alcança os que estão envolvidos em relacionamentos tóxicos, abusivos ou desequilibrados. Que a tua paz traga clareza para ver o que precisa ser visto,
coragem para tomar decisões difíceis, sabedoria para se preservar sem perder a ternura. Tu és o Deus que quer liberdade e dignidade para os teus filhos. Que os laços prejudiciais sejam desfeitos com firmeza e paz, e que haja cura emocional após os rompimentos necessários. Ensina-nos a amar sem sermos anulados, a servir sem sermos sugados, a dar sem perder quem somos. Que a paz seja o sinal daquilo que vem de ti. Ó Senhor que cura o invisível, visita aqueles que foram traídos pela própria mente, que convivem com transtornos como depressão, ansiedade, síndrome do pânico ou bipolaridade. Que a tua paz seja âncora no meio da oscilação emocional, fortaleza nos dias de descontrole, abraço nos momentos de desespero. Tu és o Deus que entra onde ninguém entra, que compreende o que nem os próprios diagnósticos explicam. Que essas almas sejam cuidadas com amor, tratadas com respeito, sustentadas com compaixão. Que a paz interior não dependa do estado emocional, mas da certeza da tua presença que não falha jamais. Ó Espírito de comunhão, visita as igrejas feridas por divisões, disputas, fofocas e vaidades. Que a tua paz apague o fogo da contenda e reacenda o fogo do amor fraterno. Que os líderes sejam guiados pela humildade, que os membros pratiquem a unidade, que a doutrina seja defendida com graça. Tu és o Deus que plantou a igreja como corpo, não como palco. Que os dons sejam usados com responsabilidade, que o serviço seja feito com sinceridade, que a adoração brote da verdade. Que a paz seja o laço que une os diferentes e o fundamento que sustenta toda a construção espiritual. Restaura, Senhor, o teu povo. Ó Deus que guia os dispersos, visita os jovens que se perderam entre tantas vozes, que se sentem sem direção, que vivem de impulsos e se machucam em suas próprias escolhas. Que a tua paz os encontre onde estão, nas festas, nas redes, nos quartos escuros, nas decisões precipitadas. Tu és o Deus que chama pelo nome, que resgata sem acusar, que espera com paciência. Que eles encontrem sentido além das telas, que se apaixonem pela verdade, que desejem mais do que o momento. Que a paz traga maturidade e desejo profundo de viver uma vida com propósito eterno. Ó Espírito de esperança, fortalece os que estão em tratamentos longos, aqueles que lutam há anos contra enfermidades, vícios ou limitações físicas. Que a tua paz os visite nas salas de espera, nos exames, nas dores recorrentes. Que não falte fé, nem ânimo, nem carinho ao redor. Tu és o Deus que sustenta o processo, que age mesmo quando a cura ainda não chegou. Que cada passo da recuperação seja visto como vitória. Que os que cuidam também sejam cuidados e que a paz envolva tanto o corpo quanto a alma. Que haja consolo para os dias difíceis e gratidão por cada pequena melhora. Ó Senhor que sustenta os que caem, visita os que se culpam por terem desistido de algo ou alguém. Aqueles que não suportaram o peso, que abandonaram sonhos, projetos, relacionamentos e hoje carregam remorso. Que a tua paz os liberte da autocondenação e traga reconciliação com o próprio passado. Tu és o Deus que recomeça a história no meio da página, que oferece nova chance, mesmo quando ninguém mais acredita. Que a paz acalme a mente que se acusa e que o perdão, inclusive de si mesmo, seja realidade. Ensina-os a acolherem a própria humanidade com misericórdia e a seguirem em frente com leveza. Ó Espírito de consagração, alcança os que desejam te servir, mas se sentem despreparados, pequenos ou indignos. Que a paz invada o coração de cada voluntário, de cada intercessor, de cada obreiro que hesita em dar um passo adiante. Tu és o Deus que capacita os chamados, que fortalece os rendidos, que opera no simples com grandeza. E a insegurança dê lugar à obediência e que a paz seja o combustível do serviço. Que ninguém espere ser perfeito para começar, mas que a entrega diária os leve à maturidade.
Que cada talento encontre lugar no teu corpo e que o serviço floresça com alegria e paz. Ó Deus da justiça, visita os que foram alvo de racismo, preconceito, intolerância e discriminação. Que a tua paz seja resistência e força diante das ofensas e desigualdades. Que a dignidade não seja ferida, que a identidade seja honrada, que o amor seja maior que o ódio. Tu és o Deus que criou todos com valor igual, que não faz acepção de pessoas, que vê o coração e honra o justo. Que cada voz calada seja ouvida, que cada ferida seja tratada, que cada dor seja acolhida. Que a paz seja também coragem para lutar com respeito, para denunciar com sabedoria, para educar com firmeza. Ó Espírito da verdade, sustenta os que sofrem por verem injustiças sem poder fazer nada, que assistem à corrupção, violência, impunidade e sentem impotência. Que a tua paz os lembre de que tu vês tudo, que nenhuma maldade escapa ao teu olhar e que o teu juízo é perfeito. Que o coração aflito não se amargure, mas se mantenha firme na prática do bem. Tu és o Deus que se levanta em favor do oprimido. Que os justos não se calem, mas também não percam a esperança. Que a paz os guarde da revolta destrutiva e os mantenha disponíveis para serem resposta. Onde o mal grita, que a justiça fale com voz de paz. Senhor, após cada palavra, cada clamor e cada entrega, confiamos que tua presença nos envolveu com paz verdadeira. A tua voz nos acalmou, o teu toque nos curou e o teu amor nos sustentou. Sabemos que o Espírito Santo esteve conosco em cada momento desta oração, acolhendo nossas lágrimas e renovando nossa fé. Que essa paz que recebemos agora não seja passageira, mas permaneça como um rio constante em nossos corações. Que possamos levar esse alívio a outras pessoas, sendo instrumentos de tua presença em cada gesto, palavra e decisão. Ensina-nos a guardar esse momento como memória viva do teu cuidado. Que nossa casa, nossa família e nossos caminhos sejam cheios dessa paz. Mesmo diante das lutas, queremos lembrar que o Senhor está no controle e que sempre teremos em ti um refúgio seguro. Ó Deus, que este tempo de oração não termine em silêncio, mas continue em atitudes, em escolhas e em comunhão contínua contigo. Que possamos voltar sempre ao teu altar com sinceridade, buscando direção e consolo. A cada novo dia, renova em nós a confiança de que não estamos sós. Dá-nos sensibilidade para perceber a tua presença, mesmo nos detalhes simples do cotidiano. Que tudo o que foi apresentado diante de ti hoje esteja sob os teus cuidados. E que ao sairmos deste momento de oração, saíamos mais leves, mais esperançosos e mais dispostos a viver segundo a tua vontade. Guarda-nos em teu amor, protege-nos em teus caminhos e guia-nos em tua verdade. Que a paz que recebemos aqui se espalhe por onde passarmos, levando luz onde houver escuridão. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos e agradecemos por tudo o que tens feito por nós. Amém. Lembre-se de apoiar o canal, sendo membro ou através das outras opções no link da descrição e comentário fixado. Se ainda não for inscrito, por favor, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.